campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, hoje capítulo de número 119, que tem como título Nos Problemas da Posse. No subtítulo, uma frase que está lá na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, em que Paulo nos diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nesse subtítulo nós já temos uma reflexão, meus irmãos, sobre o nosso apego às posses, sobre o nosso apego aos bens transitórios desse plano terreno, que muitas vezes nos levam ao desequilíbrio emocional, que muitas vezes nos desviam do caminho da nossa essência espiritual. Vamos então ao comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvairios a que se confiaram, insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob o golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculo da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida, sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Grandes verdades nesse texto de Emmanuel, meus irmãos, a partir dessa epístola a Timóteo, de Paulo a Timóteo. Os apegos aos bens transitórios desse plano material vêm sendo há muitos séculos motivos de desvios emocionais e mentais de todos nós. Todos nós que reencarnamos aqui nesse plano, trazemos na nossa intimidade, nos nossos sentimentos, o egoísmo, o orgulho e a vaidade. E quando nos detemos nos bens, nas posses, nas riquezas, nos desviamos com muita facilidade. E mais das vezes, desviamos irmãos de jornada, de caminhada, de aprendizados também. E nos comprometemos com outras oportunidades adiadas. Nos comprometemos
com esses desvios a compromissos de muitas encarnações. Estamos respondendo o nosso passado aqui. Por isso que Paulo nos faz um alerta nessa epístola a Timóteo, que os bens transitórios, tudo aquilo que Deus nos empresta numa encarnação num plano material, são oportunidades e desafios justamente para aprendermos a trabalharmos juntos, a estarmos juntos, a nos respeitarmos, a olhar para o outro com essas riquezas, com essas posses, com esses trabalhos remunerados, como um presente divino. Estamos aqui mais uma vez reencarnando através da misericórdia do Pai. Se hoje temos condições de estarmos aqui juntos através das redes sociais, de estarmos trabalhando numa casa espírita, de termos tarefas remuneradas ou não, de termos um lar, de termos uma roupa para vestir, de termos um alimento do corpo, meus irmãos, é graças ao nosso Pai. O nosso comprometimento no passado, ele é muito grande. Por isso que Deus nos lembra, através dessa doutrina de amor, o quão é importante sabermos que espíritos milenares que somos, temos uma oportunidade redentora aqui, ao reencarnar. Como nos diz Emmanuel, não encarceres o próprio espírito ao apego aos patrimônios transitórios, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Quando olhamos demasiadamente a esses bens transitórios, quando damos muito valor a essas posses, ao poder, quando damos muito valor aos nossos títulos transitórios, meus irmãos, estamos nos equivocando mais uma vez. Quando desviamos valores, quando desviamos irmãos do caminho, estamos mais uma vez nos comprometendo com o nosso futuro. Atenção a todos nós, mas principalmente a nós espíritas, que temos uma bússola nas nossas mãos, que temos o Consolador que nos esclarece, que nos faz um alerta diário sobre a nossa cegueira, sobre quando escurecemos as nossas vistas e não lembramos que estamos em aprendizados aqui neste plano. Não podemos esquecer dos esclarecimentos que os espíritos superiores nos fazem através dessa doutrina, da lembrança que somos espíritos comprometidos com o passado, mas que podemos mudar o nosso futuro através das nossas escolhas agora equilibradas, com serenidade, tendo fé, tendo esperança em que Jesus está conosco todos os dias. Muito obrigado por esse capítulo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site